Sonhos da Erim, parte 2. Os anjos caídos e as diretrizes de Satanás. De repente eu estava sendo cheia com o conhecimento de que estes rios tinham regado o jardim do Éden, e não houve necessidade de chuva, desde as próprias raízes foram regadas. Havia uma abundância de vida selvagem e eu vi todos os tipos de animais da terra presentes neste jardim. Cada animal era bem alimentado, gentil e amável, e eu mesmo vi um leão sentado ao lado de um cordeiro. Vi uma incrível variedade de árvores que davam frutos, e eu sabia que essas frutas eram incríveis. No entanto, uma das árvores no jardim se destacou para mim, porque estava no centro e era uma árvore surpreendente de se ver. As frutas nessa árvore eram abundantes e perfeitamente maduras. O rio principal que alimentava os 4 rios regavam esta árvore também. Em torno desta árvore, na sua base, vi um tipo de cerca baixa iluminada. Parecia que estava advertindo que ninguém deveria ir além deste ponto. Eu não tinha certeza se eu estava vendo uma cerca na realidade ou se a cerca era, na verdade, apenas no reino espiritual. Quando olhei para dentro da cerca, vi uma serpente que parecia ter pernas. Não era tanto como uma cobra de verdade que vemos hoje, mas como um lagarto e com a face de um ser humano. Ao olhá-la, então percebi que este muro estava realmente lá para confiná-la na árvore e mantê-la dentro desta área cercada. Se esta cobra estivesse por trás do muro, estaria livre para vaguear em torno da árvore. Então percebi que esta era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do meu ponto de vista, parecia que o Senhor tinha contido esta cobra maligna apenas aos limites desta árvore. Embora eu não tivesse lembrado de nada parecido com isto nas Escrituras, tudo realmente fazia sentido para mim. Estranhamente, eu também. Então entendi que todo o jardim era um paraíso, quase como se o céu estivesse na terra. Vi anjos circulando livremente e visivelmente dentro do jardim. Fiquei espantada por ser capaz de presenciar isso e senti-me extremamente humilde por este fato. Senti então os meus próprios olhos sendo atraídos para esta árvore, como se eu também estivesse sendo tentada a provar o fruto. Aqui e depois de todo esse tempo, pensei como Eva foi ignorante por comer esta fruta. Mas ainda assim encontrei a minha própria carne atraída para prová-la também. Na verdade, encontrei-me atraída pela fruta, mesmo com o meu conhecimento prévio das consequências de comer do fruto. Eva então apareceu e era belíssima, ainda mais bonita do que qualquer mulher viva hoje. Sua pele era perfeita e sem defeito. Não entrarei em muitos detalhes, pois ela não estava vestida. Mas, em se tratando de uma outra mulher, eu sabia que estava olhando para uma das mulheres mais bonitas já criadas. Eva caminhava livremente no jardim até que em um determinado dia essa cobra chamou-a. Eu não tinha necessidade de ouvir a conversa para saber isso, mas tinha certeza que Satanás estava persuadindo-a e colocando dúvida em sua cabeça. Então vi sua mão mover-se através da barreira de proteção ao redor do perímetro, que era quase como um escudo de plasma dourada. Observei enquanto ela hesitou por um momento, mas em seguida alcançou e arrancou a fruta. Ela tirou-a para fora dessa barreira
e finalmente deu uma mordida. Então, ao meu lado e na frente de Deus, vi 2 anjos aparecerem e eu os reconheci. Eles estavam em ambos os lados da cratera, buraco. Um dos anjos tinha escamas, enquanto o outro anjo tinha um relógio de sol. No entanto, agora o relógio estava fora de sequência de tempo, como um perímetro, e havia mais marcas originalmente do que agora. Os dias em seguida tornaram-se mais curtos e a morte foi acelerada. Quando olhei para o anjo à minha direita, vi o movimento da balança pender, o equilíbrio contra o homem. O fruto da árvore do conhecimento pendeu-a contra a humanidade. O equilíbrio perfeito e os dias de céu sobre a terra agora se foram. Ao ver a separação definitiva se desdobrar diante de mim, comecei a chorar de dor. A visão de tudo isso me pareceu afetar mais do que qualquer coisa que eu tinha observado nestes sonhos, mas não mais do que a crucificação de Jesus no Gólgota. Chorei quando olhei para esta cena do ponto de vista do céu. Vi coisas no jardim começarem a morrer quando as ervas daninhas cobriram a vegetação exuberante e sufocaram toda a vida. O jardim estava morrendo e a vida era agora medida pelo relógio. Eu vi Adão, também bonito na aparência, forte e perfeito como um homem podia ser, e na própria imagem de Deus. Vi o casal quando Adão, então também comeu do fruto e sabia que ele a amava muito. Eles tinham agora participado em comer dessa fruta, porque ambos tinham visto que o fruto era bom. Quando eles fizeram isso, imediatamente viu o véu celestial sobre os seus olhos sendo levantado. Uma vez que o véu foi levantado, isso mudou seu foco de tudo para a escassez e de serem aceitos para serem envergonhados. Eles estavam agora concentrados na sua carne em vez de Deus. Naquele momento vi que o Espírito do Deus vivo tinha desapossado deles e agora sabiam que estavam nus. Vi anjos em luto no jardim quando isso ocorreu. Então vi Jesus andando no jardim e chamando-os. Ao ouvirem este chamado, ficaram com medo e se esconderam. Ele chamou novamente e os encontrou em sua posição, agora vergonhosa. Jesus repreendeu-os, mas eles também estavam de luto pela perda e podia ouvir choro em todo este paraíso agora, desaparecendo. Vi então Jesus repreender a cobra e a amaldiçoá-la. Quando ele amaldiçoou a serpente, este reptiliano humanoide tinha de objeto animal com poder, ficou sem as pernas e deslizando sobre sua barriga. Então viu o Senhor remover Adão e Eva para fora dos portões do jardim. O Senhor, Erim, olhe de perto. Minha vista então ficou ampliada e vi um retrocesso deste evento através da incrível tecnologia celestial. Vi o Senhor Jesus dizendo para a serpente que esta iria atacar o calcanhar de homens e seres humanos de forma contínua, mas seria derrotada eventualmente pela semente de Adão e o Filho de Deus. Enquanto Jesus estava falando sobre si mesmo, a cobra não tinha compreensão e apenas ficou sabendo que Jesus iria derrotá-la. O anjo no topo da grande abertura no céu trouxe a Bíblia para mim. Lá eu li tanto o início e o fim em Gênesis 3:15 e no Apocalipse. A serpente tinha se tornado muito maior através do tempo, e era agora um dragão. Vi sua eventual destruição, e embora eu já soubesse do fim de Satanás com antecedência,
Era tão reconfortante ver sua derrota ocorrendo em pessoa. Então vi duas partes do Apocalipse sendo iluminadas. Primeiro, Apocalipse 2, de 7 a 10. E segundo, Apocalipse 12, de 11 a 13. Presenciei do meu ponto de vista que o acesso da serpente para a punição veio do jardim e a porta aberta veio de Eva. Em essência, as portas abertas mais eficazes de Satanás vieram através de Eva e continuam a vir até hoje por meio das mulheres. Notei então que a pequena cerca de ouro ao redor da base da árvore do conhecimento do bem e do mal, bem como o véu, tipo plasma, aguardando a árvore, não foi vista por Adão e Eva. Em vez disso, este véu tinha sido criado por Deus para que a serpente não tivesse permissão para andar livremente por todo o jardim, mas apenas em torno desta árvore. Em essência, Deus tinha confinado Satanás apenas a esta parte do jardim, mas a sedução da árvore, que era tão bonita, com fruto tão perfeitamente maduro, seria a arma do inimigo. Ao tentar Eva, que não estava na criação original, a serpente sabia que a única coisa que ele podia fazer era usá-la. Satanás também sabia que Adão a amava, então se ele pudesse tentá-la, atrairia Adão para ser enganado juntamente com ela. Eva não se originou da cabeça ou do pé de Adão, mas veio do lado, portanto era igual a ele. Se tivesse sido criada da cabeça de Adão, ela o governaria. Ou tivesse sido criada do pé, estaria sobre seu pé ou oprimida. Eva era a companheira perfeita para Adão, usando isto para sua própria vantagem. A serpente tocou o ponto mais fraco do coração de Adão, indo contra ele através de Eva. Quando tudo isso aconteceu, o Senhor então amaldiçoou a serpente com o espírito de Satanás e lembrou a serpente do seu lugar, e isso seria para baixo, para o chão ou o pó. Não é só isso, mas Satanás estaria agora em conflito com as mulheres, até que o Senhor venha e esmague sua cabeça no fim dos dias. Enquanto isso, Satanás continua a afligir a semente de Eva, bem como todos os seus descendentes aqui na terra. Portanto, Satanás aflige homens, principalmente por meio de mulheres, porque as mulheres são o ponto fraco do homem. Agora eu vi esse jardim anteriormente perfeito e exuberante, produzindo ervas daninhas e cardos que sufocam a vida. E a morte veio como se estivesse em uma onda de movimento rápido. O espírito de Satanás não foi expulso do jardim, mas deslizou para fora do jardim em busca de Adão e Eva e sua eventual descendência e semente. A serpente estava chateada com o Senhor, mas ele estava livre para infligir danos sobre a semente de Adão e Eva, porque Deus havia permitido isso. Então, quando me ajoelhei na presença de Deus, fiquei sem a certeza sobre o tempo ou a ordem de tudo isso, porque vi então um outro evento que não pode ser contido no tempo. Quando esse evento ocorreu, o tempo ainda era medido pelos padrões terrestres. O anjo apontou para a Bíblia e primeiro vi Isaías 14, de 12 a 15, iluminado. E então eu vi Ezequiel 28, 12 a 17 ser iluminado. Havia uma seção da Bíblia iluminada, depois de Malaquias, e então finalmente a Bíblia foi aberta em 10, 18.